Você já parou para pensar no que acontece quando a carne grita e ninguém pode ouvir? Quando o desejo arde em silêncio e a alma finge que não sente? Nos ensinaram que os conventos eram lugares de paz, de santidade, de isolamento sagrado. Mas e se eu te dissesse que muitos deles eram, na verdade, caldeirões de tensão, solidão e segredos? Neste vídeo, você vai descobrir histórias enterradas sob pedras frias, atrás de portas trancadas, onde a fé era usada como máscara. E o pecado era mais comum do que se imagina. Se isso te intriga, deixa o like, se inscreve no canal e mergulha comigo nesse mundo que a história tentou esconder. O silêncio era mais do que uma regra. Era uma jaula invisível. As freiras medievais, enclausuradas desde jovens, aprendiam cedo que a boca calada era sinal de obediência. Mas o corpo, esse não jurava nada. Dentro das celas frias, onde as velas tremiam com o vento das madrugadas, olhos se encontravam, mãos tremiam, corações batiam fora do compasso litúrgico. Havia oração, sim, mas também havia desejo, reprimido, sufocado, pulsante. Não se tratava apenas de fé, era um teatro diário. Sorrisos contidos, hábitos impecáveis, véus cobrindo cabelos que nunca mais veriam o sol. Por fora, a aparência da santidade. Por dentro, um universo emocional fervendo, gritando por alguma brecha, por algum toque, por alguma voz que dissesse, eu também sinto. Mas ali dentro, ninguém falava. O voto de silêncio não era só uma exigência. Era um castigo disfarçado de virtude. Quando a campainha do convento tocava, era como se o mundo lá fora batesse a porta. Cartas vinham das famílias. Às vezes vinham padres, às vezes vinham homens ricos em busca de conselhos espirituais. Mas o que realmente acontecia por trás das cortinas grossas das salas de visita, ninguém sabia, ninguém podia saber. E era exatamente isso que mantinha o jogo funcionando. O medo, o segredo, o olhar abaixado. Algumas freiras contavam as horas no som do sino. Outras, nos encontros breves nos corredores escuros entre as celas. Um gesto, um toque de ombro, uma troca de objetos escondidos. Um pão a mais, um bilhete. Um perfume que não deveria estar ali. Pequenos gestos que pareciam insignificantes para quem vê de fora, mas que eram tudo para quem vivia ali dentro, sufocada entre o céu prometido e o inferno vivido. E quando uma delas não aguentava mais, algo quebrava. Uma crise de choro durante a missa. Um surto silencioso enquanto costurava o véu. Um olhar distante que revelava muito mais do que palavras jamais poderiam dizer. A superiora observava, as outras percebiam, mas ninguém dizia nada, porque ali todo mundo carregava um segredo. E quem abrisse o próprio viraria alvo. Certa noite, uma jovem freira chamada Helena desapareceu. Ninguém falou sobre isso nos dias seguintes. Disseram apenas que ela havia sido transferida para um convento afastado, mais rígido. Mas os lençóis do quarto dela ainda estavam quentes naquela manhã. E uma outra freira jurou tê-la visto chorando horas antes, segurando o ventre. Ninguém confirmou, ninguém negou. O silêncio protege. O silêncio mata. É estranho pensar que o silêncio, que deveria ser sinônimo de paz, ali dentro era sinônimo de opressão. As confissões não eram apenas feitas ao padre, eram vividas todos os dias, em cada gesto contido, em cada impulso enterrado. E quando o coração bate mais alto que os sinos, não há reza que consiga abafar a verdade. Só que verdade, ali, era um risco que quase ninguém se permitia correr. À noite, quando tudo parecia calmo, era possível ouvir sussurros. Alguém rezando? Talvez. Mas às vezes era outra coisa, um nome dito com cuidado, um soluço abafado no travesseiro, uma oração que terminava com um pedido desesperado por perdão ou por um corpo. E isso não era exceção, era rotina, uma rotina que não cabia nos livros de história, mas que viveu e pulsou nas pedras daqueles claustros por séculos. E você? Já se perguntou o que faria se a sua fé colidisse com o seu desejo? Se sua alma pedisse santidade, mas seu corpo suplicasse por toque, por carinho, por calor? Talvez seja fácil julgar do lado de fora, mas lá dentro, onde o silêncio reina e o pecado se disfarça de obediência, quase tudo é permitido.
desde que ninguém veja, desde que ninguém fale, desde que tudo continue em silêncio. O jejum não era apenas um gesto de fé, era uma ferramenta de controle, uma maneira de enfraquecer o corpo para fortalecer a alma. As freiras medievais eram submetidas a rotinas severas de alimentação, migalhas de pão seco, sopas aguadas, dias inteiros sem qualquer refeição sólida. O objetivo era purificar, mas o efeito era outro. A mente começava a oscilar, o corpo a gritar por algo que a alma já não conseguia oferecer. A fome constante levava a estados alterados de consciência. Algumas freiras relatavam visões místicas, diziam ver anjos, ouviam vozes, sentiam a presença de santos e de demônios. Mas o que ninguém dizia em voz alta é que, muitas vezes, essas visões vinham acompanhadas de sensações carnais. Era como se o desejo, privado de comida, começasse a se alimentar de si mesmo, e se manifestava em formas inesperadas. Durante as madrugadas, era comum encontrar freiras em transe, umas de joelhos, outras deitadas no chão de pedra, olhos virados para cima, murmurando palavras confusas. Os registros antigos descrevem esses estados como êxtases divinos, mas os próprios médicos da época, quando chamados às escondidas, viam neles algo mais humano, mais instintivo. O corpo tentava reagir ao que o espírito tentava reprimir. E quando a fome física se unia à carência emocional, algo perigoso acontecia. Uma freira podia se apaixonar por uma imagem, um crucifixo, uma figura de santo. Algumas relataram sentir calor ao tocar relíquias. Outras choravam ao abraçar estátuas. Aquilo que era símbolo de fé virava canal para um desejo que não tinha nome. Um desejo que era, acima de tudo, proibido. O mais assustador não era o que elas sentiam, era o quanto acreditavam que aquilo era espiritual. Confundiam excitação com elevação, desejo com iluminação. E isso as levava a um ponto sem volta. Se entregavam ao que sentiam acreditando estar sendo guiadas por Deus, quando, na verdade, estavam sendo tragadas pelo próprio inconsciente, aquele que a fome e a solidão haviam libertado. Um manuscrito anônimo do século XIV descreve o caso de uma freira que, em jejum de 21 dias, dizia sentir o beijo do espírito enquanto dormia. A abadesa proibiu que ela falasse sobre isso, mas a história se espalhou entre as celas. Outras começaram a desejar o mesmo. Começaram a jejuar mais, dormir menos, buscar aquele mesmo êxtase. A prática virou um ritual secreto. E o convento, um experimento de autodestruição silenciosa. Algumas chegaram a mutilar os próprios corpos em busca de purificação. Chicotes, espinhos, água gelada no inverno. Tudo em nome da disciplina. Mas no fundo, havia outra intenção: calar o desejo com dor. Substituir o prazer pelo castigo. Só que a mente humana não funciona assim. O que se reprime, se transforma. E o que se transforma, volta, mais forte e disfarçado. E é aqui que o escândalo começa a tomar forma. Porque em meio a essas crises de fé e delírio, algumas freiras começaram a se tocar, em segredo, no escuro, acreditando que aquilo fazia parte da provação divina. Outras viam nisso um pecado inevitável, e depois passavam horas rezando de joelhos, chorando, pedindo perdão, por sentirem aquilo que a fome despertou. Os registros oficiais da igreja evitam tocar nesse assunto, mas documentos privados, cartas entre mosteiros e confissões vazadas séculos depois, revelam esse lado mais sombrio da clausura. Nem toda a penitência era santa, e nem todo jejum era por fé. Às vezes, era desespero. Outras, era uma forma inconsciente de buscar um limite. Um ponto onde a alma finalmente gritasse: eu existo. Porque no fundo, o corpo sabia. Sabia que algo estava errado. Que Deus não poderia querer tanto sofrimento. Que talvez, aquela fome fosse sinal de que algo estava quebrado. Não só na carne, mas no sistema. No modelo de fé. No mundo que trancava mulheres jovens e esperava que elas negassem tudo o que era humano. E o mais cruel é que muitas conseguiram, mas ao custo de perderem a si mesmas no processo. Elas não eram escolhidas por Deus. Eram descartadas pelos pais. Na Idade Média, muitas meninas eram enviadas aos conventos não por vocação, mas por conveniência. Eram filhas de segundos casamentos,
bastardas. Mulheres demais em famílias que queriam herdeiros homens. O claustro era o destino de quem sobrava. Uma prisão com o nome de salvação. Imagina uma jovem de 12, 13 anos, arrancada do lar e jogada em um mosteiro frio, entre paredes de pedra, rodeada de estranhas vestidas de luto eterno, sem explicação, sem escolha. Muitas nem sabiam ler, outras nem entenderam que estariam ali, para sempre. O que você chamaria de liberdade, para elas nunca foi uma possibilidade. Essas meninas carregavam traumas antes mesmo do hábito tocar seus corpos. Rejeitadas, indesejadas, apagadas da história familiar. E o convento, ao invés de curá-las, apenas oferecia silêncio, regras, castigos, rezas mecânicas e uma promessa distante de um céu que parecia exigir o apagamento completo de quem elas eram. Algumas se rebelavam em silêncio, outras em gestos. Havia as que se recusavam a comer, as que cortavam os próprios cabelos com raiva, as que rasgavam as escrituras e eram punidas por isso. Mas a maioria apenas se calava. E nesse silêncio forçado, crescia o desejo de ser vista, de ser tocada, de ser amada, ainda que de forma errada, ainda que em segredo. E é aí que tudo começa a se confundir. Porque quando você nunca foi desejada, qualquer afeto parece salvação. Um olhar mais longo da abadesa, um gesto gentil de outra irmã, um elogio sussurrado. Para quem nunca teve carinho, até o pecado pode parecer amor. E nos conventos, o amor era o maior dos pecados, porque ele fazia lembrar que existia um eu por trás do véu. Cartas de freiras anônimas, encontradas séculos depois escondidas em buracos nas paredes, falam sobre isso. Declarações de amor para outras irmãs, confissões de toques trocados às escondidas. Algumas escreviam que preferiam arder no inferno a viver sem amor. Outras imploravam a Deus para matar o sentimento, mas nenhuma era indiferente. Não era só sobre sexualidade, era sobre abandono, sobre querer existir, sobre clamar, mesmo em silêncio, por uma identidade que o convento queria apagar. Porque ali dentro, nome de batismo não importava. O passado era deletado, e o futuro era eternamente enclausurado. Como sentir esperança quando o mundo já havia te esquecido aos 13 anos de idade? Havia freiras que se ajoelhavam por horas só para não pensar. Outras se prendiam às tarefas manuais como se fossem as últimas cordas que seguravam sua sanidade. Mas à noite, quando tudo silenciava, a memória voltava. A casa, a infância, o colo que nunca existiu. E o desejo, esse monstro que brota da solidão, se arrastava por baixo das celas frias, até encontrar outro corpo igualmente carente. O convento não era só um abrigo espiritual, era o lixão emocional de uma sociedade patriarcal. Um local onde mulheres indesejadas eram empilhadas, trancadas, disciplinadas e esquecidas. E para muitas, o maior escândalo não era o sexo, era o abandono. Era a certeza de que, não importa o quanto rezassem, ninguém viria buscá-las. E isso moldava tudo. Os comportamentos, as relações, os escândalos. Porque quando se cresce acreditando que não se é digna de amor, aceita-se qualquer tipo de amor. Mesmo que seja escondido, mesmo que doa, mesmo que destrua. E no silêncio do convento, essas destruições aconteciam todos os dias. Só não eram vistas, só não eram ouvidas. Dentro daqueles muros de pedra, onde a presença masculina era rara e sempre vigiada, os afetos começaram a buscar refúgio em outros corpos femininos. Não por escolha ideológica, mas por instinto, por necessidade, por carência. Quando tudo o que você tem são mulheres ao seu redor, é nelas que seu coração começa a procurar abrigo. A ausência de toque, de escuta, de afeto, começa a cobrar um preço alto demais. E então acontecia, lentamente, como quem pisa em solo proibido. Um abraço mais longo que o normal, um olhar que hesita, um toque nos cabelos antes de dormir. Tudo muito sutil. Mas ali, no mundo do silêncio e da repressão, cada gesto valia mais do que 1000 palavras. Era nesse campo minado que nasciam os primeiros laços, tênues, intensos, perigosos. O amor entre freiras não era visto como algo possível, e justamente por isso, era mais fácil de esconder. Ninguém suspeitava, ninguém vigiava o afeto entre duas irmãs.
Mas quando os sinais se acumulavam, sorrisos em hora imprópria, tarefas trocadas para permanecerem juntas, ausências simultâneas, as superioras começavam a observar, e a igreja, silenciosa, já sabia o que fazer com o escândalo. Algumas eram separadas e enviadas para conventos distantes. Outras eram punidas com jejum, isolamento ou penitências físicas. Em casos mais extremos, uma das irmãs era rebaixada, silenciada, esquecida dentro de um mosteiro esquecido. Mas para cada história apagada, havia 10 que sobreviviam nos olhares das outras freiras, como um sussurro de esperança e resistência. Há registros de freiras que se amaram por décadas em segredo. Uma cuidava da outra nas doenças. Dormiam em celas próximas. Criavam sinais com as mãos durante as orações. Escreviam poesias escondidas dentro das capas dos salmos. Algumas trocaram anéis feitos de couro trançado. Prometiam fidelidade eterna. Juravam se encontrar no céu, onde o amor não seria pecado. Mas nem todas as histórias eram doces. Havia ciúmes, inveja, traições. O amor em confinamento se tornava intenso demais, sufocante, às vezes cruel. Algumas irmãs enlouqueciam, outras se entregavam a autossabotagens. Há relatos de uma freira que, ao ver sua amada se afastar, rasgou a túnica diante do altar e começou a gritar nomes que ninguém entendeu. Foi levada. Nunca voltou. No fundo, elas sabiam. Sabiam que estavam quebrando votos. Sabiam que estavam jogando com fogo sagrado. Mas o coração, esse traidor da doutrina, continuava a bater por alguém. Continuava a escrever nomes proibidos nas margens dos manuscritos. Continuava a desejar uma pele que também era jurada a Deus. E a cada noite, o dilema voltava: pecar em segredo ou morrer em silêncio. É fácil julgar de fora, dizer que era errado, que era blasfêmia, mas ninguém ali era santa por escolha. Elas não estavam ali porque queriam. Foram forçadas, empurradas, silenciadas. E em meio à opressão, o amor surgia como o único espaço de liberdade. O único lugar onde ainda havia calor humano. Mesmo que esse calor viesse com culpa. Mesmo que ardesse como um inferno. O maior dos escândalos era esse. O amor entre freiras não era apenas carnal. Era emocional. Era real. Era o tipo de afeto que floresce onde nada deveria nascer. E talvez por isso incomodasse tanto. Porque mostrava que o espírito humano, mesmo esmagado, ainda encontrava formas de existir, de sentir, de amar e de resistir à escuridão. E é por isso que essas histórias ainda vivem, em cartas escondidas, em relatos proibidos, em registros que a igreja tentou apagar, mas que o tempo salvou. Porque o que arde em segredo também ilumina, e o que se ama em silêncio grita na eternidade. Eles vinham discretamente, muitas vezes à noite. Homens de batina, cruz no peito, olhos baixos e intenções que raramente combinavam com o que pregavam nos púlpitos. Os padres, enviados para ouvir confissões ou conduzir missas dentro dos conventos, eram recebidos como representantes da autoridade divina. Mas nem sempre traziam bênçãos. Alguns traziam promessas, outros traziam desejo. Os encontros aconteciam em salas pequenas, mal iluminadas. Às vezes no confessionário, às vezes no refeitório vazio, às vezes em quartos improvisados para aconselhamento espiritual. A freira entrava sozinha, saía pálida, olhos vermelhos, mãos trêmulas. A superiora fingia não ver. As outras apenas olhavam para o chão, porque sabiam, todas sabiam, e sabiam também que não havia para onde correr. Muitas dessas freiras, vulneráveis, carentes, emocionalmente fragilizadas, não entendiam o que estava acontecendo. Acreditavam estar sendo escolhidas por Deus. Confundiam toque com bênção, beijo com perdão. Algumas eram manipuladas com frases como "Deus quer te usar" ou "Essa é a vontade do Espírito Santo". A lavagem era sutil e o estrago irreversível. Em outros casos não havia ilusão, havia apenas imposição. O padre vinha, escolhia, usava e partia. Algumas freiras engravidaram, outras adoeceram, algumas cometeram suicídio, mas quase nenhuma falou, porque sabiam o preço. Sabiam que o escândalo nunca caía sobre o clérigo, mas sempre sobre elas.
Eram elas que seriam acusadas, que seriam chamadas de tentação, que seriam enterradas vivas em celas de punição. Há registros na Península Ibérica de conventos inteiros envolvidos em escândalos sexuais com monges e padres de ordens vizinhas. Relatórios foram enviados ao Vaticano. Alguns padres foram transferidos, nenhum punido. Já as freiras foram redistribuídas como peças danificadas. Algumas foram trancadas até a morte, outras levadas a mosteiros de isolamento onde jamais viram o sol novamente. Mas não era só sexo, era poder. O ato em si era apenas o fim de um ciclo de manipulação. O que esses padres buscavam, acima de tudo, era controle, domínio sobre mentes e corpos frágeis. E faziam isso sob o manto da fé, com o respaldo da estrutura que dizia: confesse seus pecados e obedeça. Era um jogo silencioso, um ciclo perverso, e sagrado apenas na aparência. Uma freira polonesa do século XV escreveu em segredo que seu confessor a fazia sentir culpa por respirar, e que depois de cada encontro, ela chorava até dormir. Não por ter sido tocada, mas por não ter conseguido dizer não. Ela pedia perdão todas as noites, e dizia que no fundo, o que mais doía era saber que ninguém a ouviria se gritasse, porque todos já haviam escolhido de quem era a verdade. Algumas irmãs, por desespero, fingiam doenças para evitar os encontros. Outras se automutilavam. Há relatos de freiras que usavam objetos pontiagudos para deformar o próprio rosto, esperando assim não serem mais escolhidas. O que elas queriam era desaparecer, porque ali o corpo não era templo, era moeda, era punição, era maldição. A superiora, muitas vezes, sabia, mas estava presa ao mesmo sistema. Calava para proteger o convento, calava por medo, calava porque se falasse, tudo ruiria. E talvez por isso as freiras tenham aprendido a se calar também. Era mais fácil carregar a culpa do que lutar contra um império invisível. Era mais seguro queimar por dentro do que expor a chama. E talvez seja por isso que até hoje esses relatos doem tanto, porque mostram que o mal pode se esconder sob batinas, véus e cruzes. Que o silêncio sagrado às vezes serve apenas para esconder o barulho do abuso. E que, no final, as paredes do convento guardavam mais do que orações. Guardavam gritos que ninguém teve coragem de ouvir. Ela se chamava Agnès. Jovem, bela, olhos fundos como noites sem perdão. Entrou no convento de Rouen aos 15 anos, após a morte repentina do pai. Um nobre decadente que perdeu tudo em apostas e promessas quebradas. A mãe, desesperada, entregou a filha ao claustro como última tentativa de salvação. Mas o que Agnès encontrou ali não foi Deus, foi desespero. E um vazio que nem as orações mais longas conseguiam preencher. Ela era inteligente, silenciosa, observadora, percebia tudo, e com o tempo, entendeu como o jogo funcionava. Os padres vinham, escolhiam, tocavam, partiam. Outras freiras choravam. Agnès, não. Ela decorava nomes, vozes, hábitos. Sabia exatamente o que cada um fazia e o que queria. Não demorou para ser também escolhida. Mas Agnès não era como as outras. Ela não aceitava. Ela esperava. Durante 2 anos, ela suportou os abusos fingindo rendição. Era dócil, mas nunca fraca. Carregava no olhar uma fúria que ninguém via, ou melhor, ninguém quis ver. Até que o primeiro padre morreu. Seu corpo foi encontrado nos arredores do convento, parcialmente queimado, com os lábios cobertos por um pano embebido em óleo. A causa oficial: acidente com vela. Mas Agnès sabia que era mentira, porque foi ela quem acendeu aquele fogo. E não parou aí. Nos meses seguintes, outros 2 visitantes morreram de forma semelhante. Sempre em silêncio. Sempre com alguma ligação discreta com Agnès. Ela nunca foi vista saindo à noite. Nunca foi pega com provas. Era uma sombra dentro de muros sagrados. Um espectro que ouvia, anotava, planejava. As freiras começaram a desconfiar. Algumas temiam. Outras admiravam. O boato cresceu. E quando o corpo de um jovem monge foi encontrado com o símbolo de uma cruz invertida marcada a ferro em seu peito, as autoridades foram chamadas. Um inquérito foi aberto. Agnès foi interrogada. Negou tudo, chorou, rezou e foi solta.
Mas uma das irmãs, uma noviça de apenas 17 anos, encontrou em sua cela um diário escondido. Nele estavam os nomes, os rituais e as justificativas. Uma frase em latim marcava a capa: Peccatum incenditur. O pecado deve ser queimado. O escândalo explodiu. O bispo de Rouen ordenou que Agnès fosse levada ao tribunal eimada viva. Mas algo aconteceu. Na véspera da execução, ela desapareceu. Os guardas juraram que os portões estavam trancados. Nenhuma cela foi arrombada, nenhum cavalo roubado. Era como se ela tivesse se desfeito no ar, ou sido levada, por algo que nem mesmo a igreja conseguia explicar. Por séculos, sua história foi sussurrada nos conventos da França. Algumas a chamavam de santa, outras de demônio. Algumas freiras mais velhas juravam ter tido visões de Agnès caminhando nos claustros, vestida de branco, com uma vela acesa na mão, símbolo de sua purificação pelo fogo. Ninguém sabe ao certo o que foi real e o que virou lenda. Mas os registros oficiais sumiram misteriosamente do arquivo eclesiástico 2 anos depois do ocorrido. A história de Agnès levanta uma pergunta incômoda. Até onde vai alguém que foi ferido por dentro e não teve como gritar? Quantas vezes é possível ser usada, apagada, ignorada? Até que o silêncio se transforme em vingança. Talvez ela tenha perdido o caminho. Ou talvez tenha apenas criado o próprio. Um caminho onde o pecado era incinerado antes que voltasse para destruir quem restava. E por mais chocante que pareça, talvez o mais perturbador não seja o que ela fez, mas o porquê. Porque naquele mundo de abusos disfarçados de bênçãos, Agnès não era a única a carregar raiva. Ela só foi a única a fazer algo com ela. O fogo purificava, o fogo queimava, mas acima de tudo, o fogo falava. E Agnès, enfim, foi ouvida. Era uma manhã gelada de inverno quando o escândalo chegou em forma de choro. Um som agudo, frágil, insistente. Veio do fundo do convento de Santa Helena, onde as celas mais isoladas abrigavam as noviços em formação. As irmãs correram, em silêncio. E ali, entre lençóis manchados e mãos trêmulas, estava o impossível. Um bebê recém-nascido. E ao lado dele, uma freira, pálida, com o olhar fixo no crucifixo da parede. Seu nome era Magdalena. Tinha 19 anos. Era conhecida por sua devoção quase fanática. Jejuava mais que as outras. Passava noites em oração. Flagelava o próprio corpo. Sempre em busca de pureza. Sempre tentando agradar a Deus. Era o exemplo que todas seguiam. A última entre elas em quem se esperaria um escândalo. Mas agora, ali estava ela. Mãe, sangrando, sem dizer uma palavra. Quando o superior foi chamado, a primeira pergunta não foi como ela está, mas sim, quem foi o pai? Magdalena não respondeu. Durante dias, permaneceu em silêncio, sem comer, sem dormir, apenas olhando para a criança. Até que finalmente, com voz embargada, sussurrou: foi o Espírito Santo. Houve um choque, um riso contido de uma irmã, uma repreensão severa da madre. Mas ninguém soube como reagir àquela afirmação. A igreja entrou em crise. Se admitissem a gravidez como humana, teriam que investigar e possivelmente expor padres ou monges. Se aceitassem a versão de Magdalena, flertariam com a heresia. No fim, escolheram o silêncio. A versão oficial foi: milagre não confirmado, mas também não negado. O bebê foi levado. Magdalena foi trancada numa cela de isolamento. Mas por que ela disse isso? Alguns acham que enlouqueceu. Outros acreditam que foi um último grito de fé, uma tentativa de proteger alguém, ou a si mesma. Há quem diga que ela realmente acreditava, que depois de tanto jejum, de tanta culpa, de tanta repressão, sua mente havia cruzado os limites do real. E o desejo, não reconhecido, se disfarçou de divino para sobreviver à própria punição. Nos anos seguintes, surgiram casos semelhantes em conventos diferentes. Freiras que apareciam grávidas e alegavam visitações divinas. Algumas diziam ter sonhado com anjos. Outras relatavam luzes, toques, calor. A igreja, em todos os casos, abafou. Transferências, silêncio, reescrita dos registros e o uso recorrente da expressão estado de graça misterioso.
Esses relatos incomodavam porque misturavam fé e carne de forma insuportável. Questionavam os limites entre o sagrado e o instintivo, e mostravam que, quando o desejo é esmagado até o ponto da loucura, ele retorna fantasiado de milagre. É mais fácil aceitar um anjo tocando uma freira, do que admitir que ela foi violentada por um padre, ou que, em segredo, amou alguém. Magdalena nunca mais falou. Passou o resto da vida dentro da mesma cela, costurando véus, orando em voz baixa, encarando paredes nuas. Morreu aos 42, sem jamais ver o filho novamente. Algumas irmãs juravam que nos últimos dias ela sorria sozinha, como quem conversa com alguém invisível. Talvez ainda acreditasse. Talvez tivesse feito as pazes com sua mentira, ou com a verdade. O bebê foi criado por um mosteiro distante. Nunca soube de onde veio. Nunca soube que foi fruto de uma história enterrada viva. Uma história que não era sobre milagre, mas sobre silêncio, culpa e uma fé que exigia mais do que o corpo podia suportar. Magdalena virou lenda entre as irmãs mais novas. Um aviso, um mistério. Um nome que ninguém pronunciava em voz alta, mas que vivia entre os corredores. Porque em lugares onde o desejo é proibido, o milagre se torna desculpa. E onde a mulher não tem direito ao próprio corpo, até Deus vira culpado. O mais chocante não era a gravidez. Era a necessidade de chamá-la de sagrada para continuar viva. Nem toda freira aceitava sofrer em silêncio. Em 1387, no convento de Bingen, na região do Reno, um grupo de mulheres decidiu fazer o impensável: desobedecer. Começou com sussurros, depois com olhares cúmplices, até que numa manhã fria, as badaladas do sino foram ignoradas. 4 freiras se recusaram a ir à missa. 2 não desceram para a refeição. A Madre Superiora tentou conter, mas algo havia mudado. As irmãs estavam cansadas. Cansadas dos abusos, dos toques escondidos, das humilhações nas confissões. Durante anos, tinham sido violentadas por monges de um mosteiro vizinho, sempre nas noites em que os padres visitavam para aconselhamento. Já não sentiam culpa, sentiam raiva, e quando uma das mais novas tentou se jogar do alto da torre, a dor virou fogo, um que não podia mais ser apagado com rezas. Lideradas por uma freira chamada Clara, escreveram uma carta, direta ao Papa. Nela, relatavam tudo: nomes, datas, detalhes. Descreviam as violações, os castigos, a omissão das superiores, e imploravam por ajuda, suplicavam por intervenção. E terminaram com uma frase que ecoaria por séculos: se o céu silencia, gritaremos a terra. O manuscrito foi enviado por um mensageiro pago com as poucas moedas escondidas pela comunidade. Semanas depois, o retorno chegou. Não em forma de resposta, mas em forma de punição. 2 inquisidores foram enviados. O convento foi trancado. Clara foi separada das outras, levada para um mosteiro no meio da floresta. Nunca mais foi vista. As demais foram interrogadas uma por uma, sob ameaça de excomunhão. Algumas negaram tudo com medo. Outras enlouqueceram. Uma freira chamada Lena escreveu em sua Bíblia, com sangue no canto da página: não estou louca, estou acordada. Foi encontrada 2 dias depois, andando nua entre as estátuas do jardim, com o rosto coberto de cinzas. Dizem que sorria, dizem que dançava, mas ninguém ousou se aproximar. Foi levada por monges, trancada, silenciada, e como Clara, apagada dos registros. A carta original nunca chegou ao Papa. Foi interceptada por autoridades locais e enterrada nos arquivos eclesiásticos. Mas uma cópia, escrita por uma noviça que fugiu na noite do Levante, sobreviveu. Séculos depois, foi encontrada dentro de um livro antigo numa biblioteca em Mainz. A tinta desbotada, as palavras cortadas. Mas a dor ainda pulsava em cada linha. Por muito tempo, a igreja tratou o caso de Bingen como alucinação coletiva, ou delírio espiritual. Disseram que as freiras foram vítimas do demônio, que estavam sendo punidas por sua vaidade e insubmissão. A versão oficial varria tudo para debaixo de um altar, que de tão pesado, já escondia cadáveres demais. Mas as freiras, elas sabiam, e sussurravam os nomes das desaparecidas como quem faz oração. A rebelião foi apagada dos livros, mas não das paredes. Algumas freiras, durante a reforma do convento séculos depois, encontraram inscrições gravadas atrás dos quadros. Nomes,
frases, símbolos. Uma delas dizia: "Estamos vivas no que vocês ousarem sentir." Era mais do que memória. Era um aviso. Um lembrete de que o silêncio, quando se rompe, não volta a ser o mesmo. As irmãs de Bingen não mudaram o mundo, mas deixaram rachaduras nas muralhas da obediência cega. Elas mostraram que a fé sem justiça vira prisão, que o hábito não protege, e que até mesmo dentro dos muros mais sagrados, o grito de uma mulher pode ecoar como trovão. Basta que ela tenha coragem de não mais ajoelhar. E talvez seja isso que mais assuste quem ainda sustenta esse sistema. Que mesmo depois de séculos, essas vozes continuem vivas, continuem incômodas, continuem dizendo que o verdadeiro pecado é se calar quando a alma sangra. Eles existem, trancados a 7 chaves, nos subterrâneos do Vaticano, onde nem mesmo a luz do sol entra sem autorização. São chamados de documenta obscura, relatórios internos, confissões secretas, investigações abafadas, tudo aquilo que a igreja decidiu não revelar ao mundo, mas também não teve coragem de destruir. A verdade viva, mas aprisionada, oculta, mas latente. Esses documentos reúnem séculos de denúncias vindas de conventos, abadias e mosteiros. Escritos por padres atormentados, freiras arrependidas, inquisidores que viram demais. Eles descrevem orgias em nome do espírito, pactos de silêncio mantidos com ouro, abortos enterrados nos jardins dos claustros. Uma coleção de pecados bem organizados, não para confessar, mas para controlar. Um relatório do século XVI relata um convento na Toscana, onde as freiras, lideradas pela própria Madre Superiora, organizavam encontros noturnos com monges de uma ordem vizinha. Chamavam aquilo de cerimônia do vinho. E o vinho era apenas o começo. Havia dança, toque, sexo e depois missa pela manhã, com todos limpos, vestidos, perdoados. Era rotina e, curiosamente, também era segredo de domínio papal. Outro registro, escrito por um emissário espanhol, fala sobre conventos que abrigavam filhas de nobres e reis. Muitas delas entravam grávidas, e os partos eram escondidos, os bebês dados em adoção a famílias aliadas à igreja. Em troca, os pais mantinham silêncio e doações generosas. Os escândalos viravam alianças, e a fé virava moeda. Esses relatórios nunca foram tornados públicos. Alguns foram protegidos em arquivos secretos, outros simplesmente desapareceram. Há quem diga que foram queimados. Outros afirmam que estão enterrados em câmaras de chumbo sob a Biblioteca Apostólica. Mas alguns padres desertores juram. Eles leram com os próprios olhos e que depois disso, nunca mais dormiram em paz. Um dos relatos mais perturbadores descreve uma freira que, ao ser interrogada sobre sua gravidez, disse em transe que havia sido visitada pelo arcanjo Gabriel, com as mãos sujas de sangue. O inquisidor que documentou o caso concluiu: estado de possessão misturado com abuso clerical. O padre responsável foi promovido. A freira, enterrada sem nome. O motivo para esconder tudo isso não era apenas o escândalo, era o efeito dominó. Se uma verdade caísse, outras viriam junto. E o império da fé, construído sobre a imagem da pureza, tremeria. Por isso, os documentos foram selados. Por isso, quem sabia, desaparecia. Por isso, até hoje, poucos ousam tocar nesse assunto dentro dos muros sagrados. Mas a verdade não apodrece, ela adormece. E como ossos esquecidos em criptas úmidas, ela pode ser desenterrada. Alguns desses relatos, copiados à mão por curiosos ou rebeldes silenciosos, acabaram vazando ao longo dos séculos. Fragmentos, trechos, palavras soltas, mas todas com o mesmo sabor de pecado contido, de confissão sufocada, de realidade proibida. E é justamente isso que os torna tão perigosos. Porque eles provam que o escândalo não foi exceção, foi estrutura, foi hábito, foi método. Não foi uma freira perdida, uma madre rebelde, um padre corrompido. Foi o sistema inteiro, pactuando com o silêncio e escrevendo, com tinta santa, os detalhes do inferno que criaram em nome do céu. E se esses documentos ainda existem, e muitos acreditam que sim, eles não estão apenas escondendo histórias, estão escondendo feridas abertas. E o dia em que alguém decidir abri-los, talvez o mundo descubra que a santidade, por dentro,
cheira a mofo, incenso e culpa. Foi em 1632, na cidade francesa de Loudun, que o caos bateu à porta da fé. Um convento inteiro, dezenas de freiras, começou a apresentar comportamentos inexplicáveis. Convulsões, gritos, línguas desconhecidas, espasmos durante a missa, cânticos invertidos. Algumas arranhavam as paredes com unhas sangrando, outras lambiam o chão dizendo ouvir vozes que vinham do inferno. A cidade inteira congelou. A princípio, disseram que era histeria coletiva. Depois, possessão demoníaca. A igreja entrou em alerta, e com ela veio a Inquisição. Foi aí que um nome emergiu como pivô da tragédia: Urbain Grandier. Um padre carismático, culto, sedutor. As freiras o acusaram de ter feito um pacto com o demônio para seduzi-las em sonhos. Disseram que ele visitava seus corpos à noite, como um espírito sombrio e irresistível. Mas havia algo estranho. Grandier nunca havia entrado no convento, pelo menos não fisicamente. O que as levou então a apontar seu nome? Muitos acreditam que foi sugestão plantada. Outros dizem que era delírio. Mas alguns suspeitam de algo mais profundo: desejo reprimido, transbordando em forma de loucura. As freiras de Loudun não estavam apenas possuídas por demônios. Estavam possuídas por tudo o que haviam sido obrigadas a calar. As sessões de exorcismo viraram espetáculo. Multidões se reuniam para ver as freiras gritarem, se contorcerem, revelarem pecados em praça pública. Algumas arrancavam o próprio hábito com fúria. Outras tentavam beijar os padres em meio aos ritos. O horror misturava-se com erotismo. A fé com teatro. Era o inferno encenado sob a bênção do clero. Grandier foi condenado, torturado e queimado vivo. Seus gritos se misturaram aos das próprias freiras, que diziam sentir suas chamas atravessando o corpo mesmo à distância. Uma delas desmaiou durante a execução, jurando que ele havia sorrido para ela enquanto queimava. Outra escreveu em segredo: "Não sei se ele era o demônio, mas era o único que me fazia sentir viva." Depois da morte de Grandier, os surtos diminuíram, mas não cessaram. Uma freira se suicidou. Outra foi internada até o fim da vida em um hospital para dementes. As autoridades enterraram o caso com rapidez. Mas o escândalo já tinha tomado proporções continentais. O nome de Loudun virou símbolo de loucura sagrada, de fé corrompida, de desejo vestido de diabo. Anos depois, estudiosos revisaram os documentos. Concluíram que não se tratava de possessão, mas de trauma. Trauma causado pelo isolamento, pela repressão sexual, pelo peso da culpa cristã jogado sobre meninas enclausuradas desde cedo. O demônio que invadiu Loudun morava dentro delas. Era feito de carne, medo, desejo e desespero. Mas quem ousaria dizer isso naquela época? Era mais fácil queimar um homem do que reformar um sistema. Era mais conveniente culpar o diabo do que questionar o que a fé estava fazendo com a mente e o corpo de tantas mulheres. Loudun foi um aviso, um espelho, um grito coletivo que ninguém quis ouvir de verdade. Hoje, quem visita as ruínas do convento diz ouvir sussurros quando o vento passa pelas pedras, vozes femininas, frases desconexas, orações entrecortadas. Talvez seja lenda, talvez seja apenas o eco da história, ou talvez seja o lembrete de que o inferno às vezes não precisa de chifres ou enxofre. Basta um hábito branco e um coração em chamas. E se existe algo que a história de Loudun nos ensina, é que a loucura, quando ignorada, vira espetáculo, e que o desejo, quando proibido por tempo demais, explode com força suficiente para incendiar até os pilares da fé. Nem todos os conventos eram escuros, úmidos e miseráveis. Em regiões como Florença, Paris e Toledo, havia claustros que mais pareciam palácios. Paredes de mármore, tapeçarias bordadas, vitrais de cores vivas. Os jardins eram floridos, os refeitórios serviam vinho, e as celas tinham lareiras que jamais se apagavam. Eram os conventos de elite, bancados por reis, príncipes e bispos, para esconder com conforto o que não podiam mostrar ao mundo. Ali, as freiras não vinham por fé. Eram filhas de nobres, muitas vezes obrigadas a entrar na vida religiosa por questões políticas ou econômicas. Mas traziam consigo o luxo da vida aristocrática,
perfumes, sedas, livros proibidos. Algumas tocavam instrumentos, falavam latim e sabiam mais de filosofia do que muitos monges. O voto de pobreza era só um papel bonito. A vida, ali dentro, era de opulência. Com o tempo, o luxo atraiu visitantes. Homens ricos, clérigos poderosos, políticos em busca de aconselhamento espiritual. As confissões se tornavam encontros. Os encontros, jantares. Os jantares, noites longas em salões que nunca dormiam. Tudo em nome de uma fé refinada, silenciosa, imune às regras que regiam os conventos comuns. Ali, o pecado era polido, disfarçado, aceito. Alguns conventos chegaram a manter quartos secretos, com camas maiores, espelhos, tapeçarias sensuais. As freiras mais belas eram treinadas para entreter. Dançavam, cantavam, sorriam com os olhos, mas juravam que tudo era para manter a harmonia da alma do visitante. Era uma fé estética, performática, patrocinada por ouro e protegida por silêncio. Os registros sobre esses locais são raros, não porque não existiam, mas porque eram protegidos pelos próprios que os financiavam. Um manuscrito encontrado na abadia de Montserrat descreve encontros mensais com nobres espanhóis que levavam perfumes, joias e, em troca, recebiam consolo espiritual. Tudo abençoado, tudo registrado como doação divina. O mais chocante é que, nesse contexto, o pecado deixou de ser problema. Passou a ser negócio. As abadesas negociavam permissões, sabiam quem visitar, quem evitar, quem agradar. Não se tratava mais de rezar, mas de representar. De manter a fachada enquanto o interior ardia em segredos dourados. As freiras eram peças políticas, moedas de prestígio, figuras decorativas num tabuleiro de poder. Algumas amavam essa vida. Tinham mais liberdade ali do que jamais teriam em um casamento arranjado. Outras odiavam cada segundo. Fingiam, sorriam, mas choravam ao dormir. Escreviam diários com letras miúdas, escondidas entre páginas de orações. Frases como: tenho tudo, menos alma. Ou: aqui, a fé brilha como ouro e pesa como corrente. Os visitantes saíam sempre satisfeitos. Agradeciam, faziam doações, voltavam meses depois. E a igreja fingia não ver, porque o dinheiro pagava silêncio. E o escândalo não alcançava paredes tão bem decoradas. Ali, a santidade se media pela espessura das cortinas, e a moral, pelo tamanho das esmolas. O contraste com os conventos pobres era brutal. Enquanto umas jejuavam até a pele rasgar, outras banhavam-se em óleos aromáticos. Enquanto umas eram punidas por amar, outras eram celebradas por entreter. E tudo isso, sob a mesma cruz, o mesmo símbolo, a mesma promessa de céu, mas céus muito diferentes, dependendo de quem pagava por ele. Talvez o maior pecado desses conventos de luxo não tenha sido o que faziam, mas o que ensinavam, que até a fé pode ser comprada, que até a pureza tem preço, e que, se você tiver ouro suficiente, até Deus pode fechar os olhos. Nem todo pecado era confessado, mas quase toda freira punida havia cometido algo imperdoável: sentir. Os claustros medievais tinham regras rígidas, mas mais do que isso, tinham punições que não constavam em manual algum. Eram castigos silenciosos, dolorosos, cruéis, aplicados longe dos olhos, e ainda hoje, desconhecidos da maioria. Porque onde a santidade é lei, a dor precisa ser segredo. Quando uma freira era pega quebrando votos, fosse por amar, por desejar, por falar demais, o primeiro castigo era o isolamento. Celas estreitas, sem janelas, sem colchão, com pão seco e água suja. Ali dentro, o tempo se estendia como um castigo eterno. Dias se tornavam semanas. A luz deixava de existir, e a mente começava a se quebrar. Algumas freiras saíam dessas celas mudas, outras, rindo. Havia aquelas que nunca saíam. Morriam ali, sentadas, com as costas encostadas na parede fria, olhos abertos como se ainda esperassem perdão. O corpo era enterrado no jardim, sem nome, sem missa, sem registro, apenas um montículo de terra e silêncio. Era a forma da igreja dizer: aqui jaz um erro, mas o isolamento não era o único método.
Em alguns conventos, havia o uso de instrumentos medievais, cadeiras de pregos, cintos de castidade, máscaras de ferro que cobriam o rosto inteiro, para silenciar quem tentava demais. Tudo em nome da pureza. Tudo como ato de correção espiritual. Tudo aprovado por quem vestia hábito e empunhava crucifixo. Os flagelos também eram comuns, autoimpostos ou forçados. Freiras eram obrigadas a chicotear a si mesmas diante do altar, com cordas, correntes ou galhos. Algumas desmaiavam, outras gritavam, a maioria apenas chorava, porque ali o pecado não precisava de julgamento, bastava ser sentido, e o próprio corpo virava juiz, vítima e executor. A coisa mais terrível, no entanto, era o silêncio cúmplice das outras. Muitas sabiam o que acontecia. Algumas ouviam os gritos, outras ajudavam a aplicar o castigo, mas todas se calavam, porque sabiam que podiam ser as próximas. Bastava um passo em falso, um olhar fora de hora, um nome escrito num bilhete, e tudo mudava. A irmã virava ameaça, a fé virava faca. Há relatos de freiras que escreveram suas histórias com sangue nas paredes das celas de punição. Mensagens curtas, frases de desespero, desenhos rudimentares de olhos chorando. Uma delas escreveu: "Aqui morri em silêncio para que outras vivam caladas." Outro convento, ao ser demolido, revelou ossos humanos atrás de uma parede falsa. Junto a eles, um rosário e uma carta amassada, ilegível. Esses castigos não eram exceções, eram parte da estrutura. A dor era ensinada como ferramenta de redenção, o corpo tratado como inimigo, e o pecado como presença constante, que precisava ser extirpada com violência. Não por justiça, mas por controle. Porque uma mulher que sente é uma ameaça, e uma mulher que pensa é perigosa demais para andar solta. É fácil olhar para essas histórias e pensar que são exagero, que não passavam de casos isolados. Mas quando os relatos se repetem em conventos distantes, em séculos diferentes, em culturas distintas, o padrão se revela e mostra que, por trás da fachada de devoção, havia uma máquina silenciosa de punição, culpa e dor disfarçada de fé. E talvez, o mais cruel de tudo, seja perceber que muitas dessas freiras ainda acreditavam. Mesmo feridas, punidas, torturadas, ainda rezavam, ainda pediam perdão, ainda acreditavam que tudo aquilo era necessário para se aproximarem de Deus, quando, na verdade, estavam apenas sendo apagadas, uma a uma, em nome de uma santidade que jamais lhes pertenceu. Na penumbra dos confessionários, entre madeira antiga e hálito contido, aconteciam os encontros mais íntimos do convento. Ali, diante de uma grade estreita, a freira se ajoelhava e despejava a alma. Falava do que sentia, do que desejava, do que fazia no escuro e depois chorava. Era ali que a culpa se soltava em palavras. E era ali também que muitos abusos começavam. A confissão era obrigatória, semanal. E para muitas, era a única chance de falar. Mas o que deveria ser sagrado virou arma. Alguns padres ouviam em silêncio e diziam: "Reze 3 Ave-Marias." Outros pediam mais detalhes. Pediam que a freira descrevesse o pecado, o toque, a sensação. E quando a voz embargava, sorriam atrás da grade. Era o poder absoluto, o domínio sobre a alma ferida. Há registros de confissões que viraram chantagem. Ou você volta aqui esta noite, ou conto à madre o que ouvi. Muitas cederam. Outras se revoltaram e foram chamadas de mentirosas, histéricas, possuídas, porque o padre nunca errava. Era o representante de Deus, e o que dizia virava verdade, mesmo que fosse mentira, mesmo que fosse perversão pura. As freiras mais novas eram as mais visadas. Inseguras, carentes, buscavam alívio e entregavam o que tinham, suas verdades. Algumas relatavam sonhos eróticos e eram orientadas a se punirem. Outras confessavam sentimentos por irmãs e tinham que dormir em camas geladas por semanas. Era uma tortura que vinha em nome da purificação, mas deixava feridas que nunca cicatrizavam. Algumas escreveram relatos escondidos em missais, entre páginas de salmos. Uma dizia: "Me confessei,
Me despiram com perguntas. Outra. Pedi perdão. Ele pediu minha pele. Esses bilhetes, descobertos séculos depois, revelam o quanto a confissão virou um ritual de invasão. A freira se entregava e era devorada. E no fim, ainda saía ajoelhada, murmurando que era ela quem havia pecado. Em certos conventos, as confissões não eram apenas ouvidas, eram arquivadas. Escrivães anotavam detalhes, guardavam registros, catalogavam nomes. E esses documentos podiam ser usados contra a própria freira, caso ela causasse problemas. Era uma rede de controle travestida de espiritualidade. Quanto mais você falava, menos liberdade tinha. A ironia é que muitas freiras se sentiam aliviadas após confessar, porque acreditavam que, naquele ato, Deus as ouvia. Não sabiam que seus segredos eram usados como moeda, como munição, como chave para mantê-las dóceis. Uma fé assim vira veneno, e uma espiritualidade assim vira cela. O confessionário, então, deixou de ser refúgio, virou armadilha. Algumas pararam de falar, outras inventavam pecados mais leves para não revelar os verdadeiros, e algumas explodiam, choravam, gritavam, rasgavam o hábito, perdiam a razão. E eram levadas, porque dentro daquele sistema, verdade demais era considerada loucura. E é por isso que tantas confissões nunca chegaram ao céu. Ficaram presas entre a boca que falava e o ouvido que julgava. Entre a fé que prometia redenção e o sistema que exigia submissão. Essas palavras morreram ali, sozinhas, com frio, com medo e com a falsa esperança de que um dia alguém as ouviria sem querer usá-las. E talvez agora, ao serem contadas, essas vozes finalmente encontrem aquilo que nunca tiveram: espaço, ouvidos, respeito e liberdade, porque só quem já foi silenciado entende o peso de poder falar. Há verdades que não somem, apenas mudam de roupa, e durante séculos, a igreja se vestiu de ouro, púrpura e silêncio para tentar esconder tudo aquilo que feria sua imagem. As histórias das freiras grávidas, os castigos, os abusos, as confissões roubadas, as rebeliões abafadas. Tudo isso foi empurrado para os subterrâneos da memória. Mas quem cava, sempre encontra. Manuscritos foram queimados, diários, rasgados, ossos enterrados em terrenos sem cruz, testemunhas silenciadas. O pecado, quando revelado, não era enfrentado. Era editado, reescrito, transfigurado em milagre, loucura ou possessão. A máquina eclesiástica não negava os fatos, ela os maquiava. E o povo, com medo do inferno, aceitava calado. Algumas abadias inteiras desapareceram dos mapas. As que resistiram foram reformadas. Novas paredes, novas regras, novos nomes. Mas o cheiro da culpa ainda mora entre as pedras antigas. E algumas freiras mais velhas, aquelas que sobreviveram tempo demais, juram que há corredores onde o ar pesa, onde o silêncio tem peso de tumba, onde os passos ecoam como sussurros de quem já não pode mais falar. A verdade sempre ameaçou mais do que o próprio pecado, porque o pecado é humano, mas a verdade é incontrolável. E a igreja sempre temeu aquilo que não podia dominar. Porque quando o povo conhece os bastidores da santidade, a fé se transforma, não desaparece, mas amadurece. E para alguns, isso é inaceitável. Documentos escondidos, cartas censuradas, arquivos trancados sob o selo de perigo espiritual. Tudo isso existe, e não por acaso. Eles contam histórias que não cabem nos sermões, revelam que o sagrado nem sempre foi limpo, que a pureza, muitas vezes, serviu de cortina para encobrir gritos, que a disciplina virou desculpa para a crueldade, e que a devoção foi vendida como absolvição. Mas a verdade não precisa de altar. Ela mora nas entrelinhas, nos olhos das estátuas que parecem chorar, nos livros antigos cheios de rabiscos, nos porões onde as paredes ainda carregam marcas de unhas, em freiras esquecidas, enterradas sem nome, mas que um dia amaram, sofreram e foram apagadas, porque sabiam demais. A geração atual talvez nunca veja esses documentos revelados, mas as histórias já escaparam. Estão nas bibliotecas, nos arquivos digitais, em relatos que cruzaram séculos escondidos em cantos de páginas, e principalmente na memória de quem ousa escutar. Porque cada vez que essas histórias são contadas, a igreja perde um pouco do controle sobre o que é considerado verdade.
Isso não é um ataque à fé, é um resgate. Um chamado para olhar além da moldura dourada, para entender que a espiritualidade real não exige perfeição, exige consciência. E que esconder a dor em nome de Deus é talvez o maior dos sacrilégios. E se hoje falamos dessas freiras, desses abusos, desses silêncios, é porque alguém lá atrás decidiu escrever, decidiu deixar marcas. E agora, essas marcas ressurgem como rastros em meio à névoa, guiando quem ainda tem coragem de ver o que foi enterrado de propósito. Porque a verdade nunca morre. Ela espera. E quando o tempo certo chega, ela não apenas ressurge, ela grita. No fim de tudo, resta uma pergunta que incomoda mais do que qualquer escândalo. E se o pecado nunca esteve lá fora? E se ele não mora no bordel, nem nas ruas, nem nos corpos que amam em segredo? E se o verdadeiro pecado sempre viveu nos lugares onde se exige santidade absoluta? Onde a aparência vale mais que a alma? Onde o silêncio é visto como virtude e o questionamento como blasfêmia? Durante séculos, o mal foi pintado com chifres e tridentes. Mas as histórias que você ouviu aqui mostram outra face. Uma mais discreta, mais fria. O pecado que se esconde atrás de hábitos brancos, que segura rosários enquanto manipula, castiga, seduz, mata. E tudo isso com a bênção da autoridade divina. É esse pecado que mais destrói, porque vem com selo de pureza. Nos conventos, muitas freiras caíram não por fraqueza, mas por humanidade. Sentiram fome, desejo, saudade, medo, amor. E por isso, foram chamadas de pecadoras. Mas quem as condenou não era mais puro. Era apenas mais poderoso. E é aí que mora o verdadeiro inferno. Quando o julgamento não vem de Deus, mas de homens fingindo falar em nome dele. O escândalo, então, não está nas freiras que amaram, nem nas que foram tocadas, nem nas que fugiram. O escândalo real está em quem criou um sistema onde sentir é crime, onde o corpo é inimigo, onde o silêncio é arma. O que você ouviu aqui não são histórias de desvio, são histórias de sobrevivência, de resistência. Mesmo que seja entre as ruínas de uma capela esquecida, de mulheres que viveram presas entre o desejo e a culpa. E quando olhamos para tudo isso com frieza, a conclusão é dura. O mal se esconde melhor onde ninguém ousa procurá-lo. Nos altares, nos confessionários, nos sorrisos falsos, nas bênçãos ensaiadas, porque ali ninguém suspeita, ninguém confronta, ninguém investiga. E assim, o pecado sobrevive, intocável, aplaudido, disfarçado de luz. Mas nada disso é só passado. Ainda hoje, há conventos onde o eco desses silêncios antigos continua vivo, onde meninas entram com fé e saem quebradas, onde segredos são enterrados entre tijolos, e onde as paredes, como sempre, não falam, porque o sistema aprendeu a se proteger, a se reformar por fora e apodrecer por dentro. Talvez seja a hora de parar de romantizar tudo que carrega o rótulo de sagrado, porque o que é verdadeiramente divino não precisa se esconder, não precisa punir, não precisa destruir quem sente. O que é puro não teme a luz, mas o que é podre prefere a penumbra, onde tudo é encoberto em nome de uma fé que, na prática, virou máscara. As freiras dessas histórias não eram santas, nem pecadoras, eram humanas. Gritavam por dentro enquanto rezavam por fora. E nos ensinam, com sua dor, que quando uma estrutura exige que você negue sua essência para ser aceita, talvez seja essa estrutura que esteja errada, e não você. O verdadeiro pecado não é amar, não é desejar, não é duvidar. O verdadeiro pecado é construir templos onde a dor vira rotina, e chamar isso de salvação. E a pergunta que fica é: quantas outras verdades ainda estão escondidas, esperando para serem escavadas? Se isso fez sentido para você, escreve nos comentários. Eu tô aqui. Porque ouvir essas histórias também é uma forma de dar voz a quem foi silenciado por séculos.